Então, aqui, nessa segunda parte do milênio, olha o que a gente encontra. Quando se completa os 1000 anos, Satanás ele é solto da sua prisão. Tá certo? E por que ele é solto da sua prisão? Olha lá. Ele sairá para seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. E eles marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então aqui, João ele faz um resumão do que vai acontecer, tá certo? E a partir do verso 11 e 15, ele diz por que Satanás foi solto. Ó. No verso 11 diz o seguinte, ó, vem um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Esses são os ímpios, lembra lá de Apocalipse 6? Né, na abertura do 6º selo, eles fogem da presença de Deus. No verso 12, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, e a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, por que Satanás, então, ele é solto após os 1000 anos? Porque no término dos 1000 anos, os ímpios, eles são o quê? Ressuscitados. Tá certo? Eles são ressuscitados para receber a sentença deles. Porque você concorda que na volta de Jesus, eles morrem. Mas eles não receberam a sentença ainda. Eles sabem, tá certo? Eles sabem o porquê. Né? Aqueles que não acreditavam, aqueles que zombaram, né, daqueles que acreditavam na vinda do Senhor Jesus. Na hora que eles verem Jesus, eles vão se desesperar e eles vão saber, né, o que está acontecendo. Mas eles não têm a ideia de que eles estavam no juízo e precisam agora receber a sua sentença. Tá certo? Até mesmo, né, as pessoas que cometem crimes aí, elas precisam ser levadas a júri e receber ali a sentença. Então aqui os mortos também serão ressuscitados para receber essa sentença. E é por isso que Satanás ele vai ser solto da sua prisão depois dos 1000 anos. E aí, de novo, ele vai seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. A gente viu já em Ezequiel, capítulo 38, né? A respeito ali de Gog, né? O rei de Gog. E aqui Gog e Magog representa o povo inimigo de Deus, tá certo? É o povo que se opõe a Deus. Portanto, aqui Satanás, quando essas pessoas forem ressuscitadas, ele vai seduzir todas elas novamente. E ele vai vender a ideia de que eles podem vencer, porque a multidão deles, né, é muito grande. É como se fosse o quê? A areia do mar. Então eles vão falar, gente, olha o número de pessoas que estão do nosso lado e olha o número de pessoas que estão do lado de Deus. A gente vai ver em Apocalipse 21 que quando a Nova Jerusalém descer, ela vai descer na terra, tá certo? E quando ela descer na terra, ela vai descer sobre o Monte das Oliveiras ali. Então você imagina a Nova Jerusalém descendo na terra, a cidade de Deus, num local, só que toda a terra está noberta ali de ímpios que foram ressuscitados para receber o seu juízo. O que eles vão pensar? Não, a gente pode vencer, tá certo? O nosso número aqui é muito maior. E se você contar que do lado desses ímpios que foram ressuscitados, você vai ter ali grandes mentes, né? Da perversidade, você vai ter ali Hitler, vai ter Napoleão, você vai ter ali grandes estrategistas, grandes generais, né? Grandes homens de poder aí para poder maquinar o mal, todos unidos para destruir o povo de Deus e a sua cidade. Então, com o número, né? Como a areia do mar, eles vão marchar. Olha, o termo aqui marchar é posição de guerra, tá certo? Eles vão fazer guerra contra a cidade santa que desceu sobre a terra. Então, pela superfície da terra, e vão fazer o quê? Sitiar a cidade santa. Eles vão fazer um cerco sobre a Nova Jerusalém. Só que quando eles intentarem esse mal, o que vai acontecer? Desce, porém, fogo do céu e consome a eles todos. E isso revela pra gente algo que a gente já tinha visto lá quando caem as 7 pragas, né? Que realmente as pragas caem, o que os homens fazem? Eles blasfemam de Deus.
né? Eles não se arrependem. Neles não tem nenhum sentimento de se voltar para Deus e pedir perdão. Eles estão em rebelião completa. E aqui, novamente, a gente vê isso. Quando eles são ressuscitados para receber o juízo, o que eles fazem? Não passa nenhum arrependimento na mente deles. O que eles querem é justamente lutar contra Deus e lutar contra o seu povo. O que revela que realmente os juízos de Deus, eles são justos. Tá certo? O julgamento que Deus fez, ele é perfeito, ele é reto. E aqui todos eles são destruídos. O diabo, que é o sedutor deles, foi o quê? Lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram também a besta e o falso profeta. E quando diz aqui que eles serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, é novamente aquela ideia, tá certo? Eles serão atormentados de dia e de noite, enquanto tiverem de pagar pelos seus pecados. A partir do momento que eles terminam de pagar pelos seus pecados, eles morrem, tá certo? E é uma destruição eterna, completa. E aí entra um ponto interessante para a gente, né? A gente percebe aqui que cada um vai ser julgado o quê? Segundo as suas obras. Ou seja, quem praticou muito mal vai pagar muito. Tá certo? Quem não aceitou a Cristo, não aceitou a salvação, mas né, viveu uma vida, vamos dizer assim, moralmente correta, vai pagar pouco. Tá certo? Agora, quem foi perverso, né, praticou o mal sempre, esse vai pagar de acordo com o quê? Com as suas obras. E aí a gente vê uma coisa interessante aqui. Satanás, ele vai ter que pagar muito. Tá certo? Ele vai pagar muito. E entra um ponto muito importante. Lembra lá em Levítico 16, quando a gente viu o dia da expiação, o que ocorria no final desse juízo? O sumo sacerdote, ele saía do lugar santíssimo, passava pelo lugar santo, e aí ele chegava no bode que não tinha sido sacrificado, tá certo? Ele colocava as suas mãos sobre a cabeça do bode e transferia os pecados que estavam lá no santuário para onde? Para aquele bode, tá certo? E depois um homem era encarregado de pegar esse bode, levar ele para o deserto e deixava esse bode lá no deserto para ele morrer. E ali os pecados, eles eram o quê? Exterminados. Quando a gente olha para essa questão do milênio, olha que coisa interessante. Os salvos, eles vão com Cristo para a eternidade. Os ímpios morrem. Satanás, ele fica durante 1000 anos sozinho aqui na Terra, num deserto completo. Porque não tem vida, tá certo? Ele está num deserto. E durante esses 1000 anos ele pensa, né? Em tudo que ele fez, em toda a sua rebelião, quantas pessoas ele levou à destruição? Porque ele quis tomar o lugar de Deus. E no final desses 1000 anos, o que acontece com ele? Ele é lançado para dentro do lado de fogo e ali ele vai pagar segundo o quê? As suas obras. E aí entra um ponto muito interessante. Assim como o bode, lá em Levítico 16, recebia, né, os pecados que estavam no santuário, e vamos dizer assim, ele recebia a consequência desses pecados, né? Ele tinha que pagar o preço desses pecados. Satanás, ele vai pagar o preço pelos pecados dos salvos que estão com Jesus. Aqueles por quem Jesus morreu, né, ele comprou. Cristo, ele nos comprou, tá certo? Mas ele não tinha pecado nenhum. Ele nos comprou com seu sangue. Ele recebeu nossos pecados sobre ele. Só que no final do milênio, o que vai acontecer com esses pecados? Eles serão colocados sobre o verdadeiro originador do mal, Satanás. Porque Cristo não merece receber isso, tá certo? Ele pagou o preço. Mas no final, o grande originador de todo pecado, ele vai receber todos estes pecados. E é por isso que Satanás, ele trabalha dia e noite, meus queridos amigos, para tirar pessoas do reino de Deus. Porque cada pessoa que ele tira do reino de Deus, essa pessoa, se ela se perder, ela vai pagar pelos pecados dela. Mas se essa pessoa se salvar, quem paga pelos pecados dela é o próprio Satanás. Muitas vezes as pessoas perguntam, né? Mas se Satanás já sabe que perdeu, se ele sabe que ele foi destruído lá na cruz do Calvário, por que ele continua em rebelião, então, aí? Porque quanto mais pessoas ele tirar do reino de Deus, menos tempo ele vai pagar pelos pecados daqueles que forem salvos. É por isso que eles estão tão empenhados para tirar a nossa vida e tirar a vida dos nossos familiares dos livros que estão no céu, no livro da vida do Cordeiro. Porque assim ele vai ter um alento, né? Um pouco menor
Ele vai poder ali, não vai pagar tanto pelos pecados das pessoas. Tem uma história interessante que diz que na guerra do Iraque, do Kuwait, na verdade, quando os Estados Unidos venceu, né, aquela batalha ali, e ali o Iraque estava se retirando, os iraquianos eles estavam se retirando ali do Kuwait, o que eles faziam? Eles iam passando pelos poços de petróleo e eles iam incendiando esses poços de petróleo, tá certo? Eles iam tacando fogo naquilo. Eles falaram, mas por que vocês estão fazendo isso? Eles falaram, a gente já perdeu a guerra, não resta mais nada para nós. Então a gente também vai destruir esses poços de petróleo para que os Estados Unidos não tenham acesso a eles, tá certo? Ou seja, já que nós perdemos, então nós vamos causar o maior dano possível. É exatamente esse trabalho que Satanás procura fazer neste momento. E é por isso que, mais do que nunca, nós precisamos entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Porque é dito aqui para nós que todo aquele que não foi inscrito no livro do Cordeiro, esse será lançado também no lago de fogo. Tá bom? E aí no verso 14, finalizando aqui, meus amigos, e verso 15 diz o seguinte: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. O lago de fogo é a morte completa, a destruição total. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E aí a gente vê aquilo que Paulo diz, né, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 26, que o último inimigo a ser derrotado é o quê? É a morte. E a morte finalmente será derrotada aqui. Porque quando diz para nós que a morte e o inferno, inclusive elas, serão lançadas para dentro do lago de fogo, significa que é uma destruição completa, tá certo? O inferno é o quê? Destruição total. Não é um local onde as pessoas vão continuar queimando por toda a eternidade. A gente tem visto isso nos últimos estudos. A gente viu lá na queda de Babilônia que a destruição de Babilônia é o quê? Ela é total, tá certo? Ela não vai se levantar novamente. Aqui, a destruição dos ímpios é uma destruição o quê? Total. Eles não vão ter uma segunda oportunidade. Vai ser a morte completa. Essa é a segunda morte. Né? Uma morte da qual não tem uma segunda oportunidade. A primeira morte a gente viu. A morte natural, ela tem solução para aqueles que aceitam a Jesus. Porque no grande dia, aqueles que aceitaram ele serão ressuscitados. Mas a segunda morte, essa é definitiva. Tá bom? E aí, meus queridos amigos, a gente tem todas as referências aqui, né? Dos textos bíblicos, a gente acabou não lendo elas, mas depois vocês podem acompanhar aqui no livro, anotar elas e ver que realmente, inclusive, né, no Antigo Testamento a gente traz bastante essa imagem aqui do juízo de Deus. Inclusive essa parte, né, que diz a respeito do livro do Cordeiro e o livro da vida. Esse livro da vida e o livro do Cordeiro é o mesmo livro, tá certo? O livro da vida, na verdade, a gente vai ver lá em Apocalipse, capítulo 21, que é o estudo dessa semana, o verso 27, é o livro do Cordeiro. E quando a gente viu lá em Daniel, capítulo 12, verso 1, a respeito, né, naquele tempo, se levantará Miguel, tá certo? E ele salvará o seu povo, todo aquele que estiver inscrito no livro. Que livro que é? É o mesmo livro. Né? Então, o livro da vida é o livro do Cordeiro, ele também é o livro de Miguel, do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que tiverem um nome inscrito nesse livro, eles estão protegidos contra a segunda morte e eles vão reinar com Cristo por toda a eternidade. Tá bom? Meus amigos, essa semana nós temos o último estudo, capítulo 21 e 22, onde nós vamos contemplar finalmente as bodas do Cordeiro. Nós vamos ter a visão ali da Nova Jerusalém, a cidade onde nós iremos habitar por toda a eternidade junto do Meu amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por este conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo também por quem tem interesse por este mesmo assunto. Também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, para assim você ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal para aquelas pessoas que precisam receber estes estudos e também essas mensagens. Que Deus te abençoe.